frente e você não está mais no mesmo lugar. Orientações sobre o vídeo. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre o paradigma imperativo de programação. Mais especificamente vamos praticar a implementação da estrutura de repetição for, conhecida em português como para. É bom lembrar que o paradigma imperativo é um estilo de programação onde o foco está em descrever passo a passo as instruções e comandos que o computador deve seguir para realizar uma determinada tarefa. Para essa prática será necessário um dispositivo móvel, celular, tablet ou outro, com acesso à internet somente para instalação do aplicativo a partir da Play Store. Instalando o aplicativo JavaScript Editor for Android em um dispositivo móvel. Bom, pessoal, a gente está aqui nessa prática utilizando um dispositivo móvel Samsung Galaxy S5 emulado, usando máquina virtual, com Android na versão 12, tá certo? Primeiro passo é, no seu dispositivo móvel usando Android, acessar a Play Store, que já deve estar, é óbvio, configurada com o e-mail do Google para poder fazer acesso a os aplicativos que são disponíveis nessa loja virtual, tá certo? Então vou abrir aqui a Play Store. No campo de busca, aqui Search, a gente vai buscar por JavaScript Editor for Android, tá certo? E vamos instalar o aplicativo JavaScript Editor do autor Sorin Kovo, tá certo? Veja que ele aqui está marcado, e catalogado como um aplicativo para educação, A gente tem um aplicativo aqui com uma nota de médias de estrelas consideravelmente boas, um tamanho razoável, interessante para ser instalado e mais de 100 mil instalações, tá certo? Então a gente vai selecionar esse aplicativo aqui com esse íconezinho amarelo, tá certo? E vai fazer a instalação do aplicativo, beleza? A gente aguarda o download ser feito e a instalação ser feita no dispositivo, certo? E aí depois a gente já pode fazer a abertura do aplicativo, beleza? Então depois desse aplicativo instalado, a gente abre ele, veja que ele já vem aqui com o arquivo com console.log, para fazer a impressão, e a gente pode fazer um teste aqui rapidamente, executando o run, onde a gente consegue exibir o hello aqui, que é o código que está aqui nesse console.log, beleza? Introdução ao aplicativo JavaScript Editor for Android. Bom, pessoal, a gente está aqui com o aplicativo JavaScript Editor for Android, que é um dos IDEs, editores de JavaScript, entre vários que tem disponíveis na Play Store. A gente fez uma seleção dos mais recomendados e dos mais eficientes, dos mais leves, e pensando sempre no propósito do uso do aparelho, do dispositivo móvel para programação, em locais onde o aluno não tem acesso a um computador desktop e sem internet, tá certo? Então a gente chegou na escolha do JavaScript Editor for Android, tá certo? O JavaScript Editor for Android é um editor de código minimalista projetado para dispositivo Android, ideal para desenvolvedores que desejam criar, editar e testar scripts JavaScript de forma rápida e prática, tá certo? Ele oferece funcionalidades como destaque de sintaxe, o autocomplete parcial, console de saída via console.log, como a gente está vendo aqui no código que está na tela, temas personalizáveis, tá certo? E opções de desfazer e refazer ações, a partir de alguns comandos, beleza? É perfeito para desenvolvedores que buscam uma solução leve e portátil durante o processo de desenvolvimento de software. Vantagens e desvantagens de usar o aplicativo JavaScript Editor for Android. Bom, pessoal, algumas vantagens são a própria portabilidade, que permite editar e testar scripts de JavaScript diretamente num aparelho Android, sem a necessidade de um computador desktop, Lembrando-se que é necessário a internet no momento da instalação somente. A interface simples também é outra vantagem, porque esse aplicativo apresenta uma interface bem minimalista, como vocês podem ver, com personalização de temas, fonte e destaque para a sintaxe no momento da digitação. A gente pode ver aqui, por exemplo, que a string hello, JavaScript, ela está em vermelho, diferente das palavras reservadas do JavaScript console.log, que estão em preto. Então isso é uma
vantagem, né? Funcionalidades úteis como suporte a autocomplete parcial, desfazer e fazer ações usando esses comandos que eu estou aqui apontando com o mouse, tá certo? E saída de console para o console.log, como a gente pode ver aqui embaixo, beleza? Outra vantagem é a compatibilidade, né? Já que ele usa a versão do JavaScript suportado pelo WebView do dispositivo. Algumas desvantagens são funcionalidades limitadas, não é tão robusto quanto editores de código desktop, isso já seria natural, quase todo editor, né, ou plataforma online que a gente usa para ser utilizável, por exemplo, num dispositivo móvel vai ter algumas limitações, né? Existe aí a desvantagem de ter uma execução restrita, né? Já que ele depende do WebView do dispositivo, né? O que pode limitar o suporte a algumas funcionalidades mais recentes do JavaScript. O desempenho também pode não ser adequado para projetos maiores ou mais complexos, mas lembrando que o nosso foco aqui é que essa ferramenta seja utilizada para a prática de códigos mais simples, né? No aprendizado, principalmente nesse momento da estrutura de repetição for, né? A gente tem algumas desvantagens, por exemplo, também com relação à conectividade e, é óbvio, as propagandas, como a gente viu aí no momento da instalação e do primeiro uso, né? Muitos aplicativos gratuitos como esse, né, incluem anúncios, o que pode atrapalhar a experiência de desenvolvimento, principalmente durante a edição ou teste do código. Então essa é uma das desvantagens, né, do JavaScript Editor for Android. Apesar das desvantagens, assim como a plataforma online que a gente viu no vídeo anterior, pode ser uma ferramenta poderosa para os aprendizes em programação que têm acesso apenas a dispositivos móveis com internet limitada, tornando possível praticar as atividades mais simples de programação em outros locais que não sejam um laboratório de informática da instituição que estudam. Resumo da estrutura de repetição for. Bom, pessoal, antes da gente iniciar o uso do aplicativo JavaScript Editor for Android, a gente vai mostrar aqui também, né, usando já esse aplicativo, né, a estrutura de repetição for. Então a gente vai fazer um pequeno resumo. Bom, a estrutura de repetição for ela é usada quando se sabe o número exato de interações e repetições que se deseja executar. Beleza? Essa estrutura permite que o bloco de código dentro da estrutura de repetição seja repetido várias vezes de acordo, né, com esse número exato de repetições que quer ser feita, tá certo? O uso da estrutura de repetição for geralmente combina a inicialização de uma variável de controle, uma condição de término para que essa repetição tenha um final e o incremento ou decremento da variável de controle em uma única linha. Beleza? A forma mais comum de traduzir o comando for para o português, especialmente em Portugal, é utilizando o comando para. Eu vou estar escrevendo aqui inicialmente o comando em Portugal para a gente entender, né, a estrutura do português, né, para a gente poder assimilar o que seria uma estrutura de repetição, mas é claro que esse aplicativo aqui, ele executa código JavaScript, ele não executa Portugal. Então a gente vai só escrever para a gente poder ter uma noção e depois fazer a transformação desse código para um código em JavaScript. Então, em Portugal, o comando for seria o para. A gente teria uma variável de controle i, né? E aí teria o de 1, então aqui seria a inicialização da variável i até, por exemplo, 5. Então, a gente estaria aqui criando uma inicialização da variável de controle e definindo uma condição de parada, né? Um passo de 1, que seria um incremento ou decremento, esse aqui é opcional a depender da linguagem, né, e do incremento que você quer fazer, e um faça, né? Aqui dentro desse comando a gente faria, por exemplo, escreva, né, um valor de i, né, ou seja, a cada repetição a gente escreveria esse valor de i. Então essa linha 2 aqui seria repetida 5 vezes, porque foi o que a gente configurou no nosso código ali. E um fim para, né? Você vai tentar executar esse código, como eu falei, a gente vai ter erro, porque isso aqui não é um código JavaScript e válido, tá certo? Então, explicando esse código aqui, o para representa o início da repetição, ou seja, é o for iniciando a repetição, né? O i é a variável de controle de repetição. O de indica, né, o valor inicial da variável. Então, quando eu faço i de 1, eu estou indicando que o i vai ser inicializado com 1. E aí, a depender da linguagem que a gente vai implementar esse código, a gente usa a sua sintaxe específica. No caso, a gente vai usar daqui a pouco JavaScript, tá certo? O até define o valor final da variável, ou seja, onde a gente vai parar. Ou seja, essa repetição vai de 1 até 5, tá certo?
O passo, que é opcional, especifica o valor a ser incrementado ou decrementado a cada interação. No caso, ele é opcional aqui no Portugal, viu, pessoal? Mas no JavaScript a gente tem que definir o decremento ou o incremento, né? Geralmente a gente trabalha com incremento de 1, né? Que é o valor padrão. O faça marca o início do bloco de código. No JavaScript vocês vão ver que o início do bloco de código vai ser determinado pelo abrir e pelo fechar chaves, tá certo? E o fim para finaliza o loop, tá certo? Estrutura de repetição for em JavaScript. Bom, pessoal, aqui a gente está com o nosso aplicativo, né, JavaScript for Android, né, o editor, com uma estrutura de repetição para o for no formato Portugal, tá certo? A gente vai agora traduzir esse modelo, né, em Portugal para comandos em JavaScript. Então vamos lá, como é um for em JavaScript? Primeiro a gente tem o for, que significa o para, e o for, né, do JavaScript ele tem 3 elementos. Um é a inicialização, onde a gente vai inicializar a variável de controle, a condição, né, depois do primeiro ponto e vírgula, onde a gente define o ponto de parada dessa repetição, e o incremento dessa, né, repetição. E a gente abre e fecha o bloco que vai ser repetido usando as chaves, tá certo? Traduzindo isso aqui, então, esse para, né, de 1, a gente vai inicializar ele usando já agora um código JavaScript. Então, a gente vai criar uma variável i, que é a variável de controle, igual a 1, ou seja, fazendo a atribuição do valor 1, a gente inicializa a variável. Então, esse primeiro trecho aqui da linha 5 é correspondente a esse primeiro trecho aqui do para. Vamos fazer agora a condição, que é esse até 5. A condição, ele diz quando a iteração, a repetição vai parar. Ali a gente colocou que é até 5, no caso aqui, então eu vou colocar que i seja menor ou igual a 5, ou é óbvio, a gente pode botar i menor que 6, por exemplo, né? Então vou deixar aqui i menor igual a 5 para atender essa parada, e o incremento usando o JavaScript a gente vai fazer da forma tradicional. I recebe ele mesmo mais, né, operador mais 1. Então aqui a gente está fazendo uma incrementação. Então o i inicializa em 1, incrementa, né, sempre a cada repetição mais 1, e quando o i for menor ou igual a 5, encerra, né, é a condição de parada da repetição, tá certo? O escreva, a gente vai usar aqui o console.log, tá certo? E vai escrever a mesma coisa que está ali, ó, valor de i, 2 pontos, um espaço aqui em branco só para ficar o texto organizado, e aqui depois a gente bota o i, tá certo? E aí, veja, pessoal, o que é que a gente fez aqui, né? O fim para é essa chave aqui, né, que finaliza o bloco que vai ser repetido. Então, a variável i é inicializada com 1, a repetição, que é o loop, continua enquanto i for menor ou igual a 5, tá certo? A cada iteração, né, o valor é incrementado em 1, que é a condição de incremento, e o valor de i é impresso no console com um texto organizado, beleza? Esse código aqui em JavaScript é a representação, né, desse código aqui em Portugal. É óbvio que o Portugal não é executado nesse aplicativo, porque o Portugal, né, esse aplicativo não aceita o Portugal. E aí, pessoal, a gente pode fazer essas estruturas de repetição em diversas linguagens de programação que aceitam paradigma imperativo, e aí é óbvio que algumas linguagens vão ter algumas diferenças para executar esse for. No caso aqui, a gente está fazendo especificamente para JavaScript. Então, eu vou agora apagar o código, né, que era em Portugal, para a gente entender a lógica por trás de uma estrutura de repetição for, e vamos executar esse código aqui, né, para a gente ver ele executando já em JavaScript. Então, o que é que vai ter que acontecer? No console, imprimir o valor de 1 até 5. Então, vou aqui no Run, clique em executar, né? A gente sabe que o nosso aplicativo tem essas questões da propaganda, né? Então, a gente espera a propaganda fechar aqui, e verifica, né, o valor de i sendo impresso de 1 até 5, certo? Resolvendo o exercício, entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número.
Bom, pessoal, a gente está aqui com o nosso aplicativo JavaScript Editor for Android aberto, né? Nele a gente tem, né, um comentário aqui na linha 1 e 2, onde a gente fala um pouco sobre o enunciado, né, da questão, e aqui, né, entre as linhas 3, 4, 5, 6 e 7, a gente tem, né, a resolução do exercício. Como é que a gente resolveu esse exercício? Vejam que no enunciado ele já fala que, né, a gente vai ter 10 números de entrada, né, ou seja, os inputs, né, as entradas que vão ser processadas. E a gente vê que esse número é fixo. Então a gente já sabe que as repetições são fixas, portanto a gente vai utilizar o for, tá certo? E o que vai ser repetido é a impressão, né, do valor da metade de cada número. Então, por exemplo, se eu entro com o primeiro número 2, ele vai imprimir 1, que é a metade de 2. Se eu entro com 5, ele vai imprimir 2,5, que é a metade de 5, e assim sucessivamente. Então, na linha aqui 3, a gente fez um var, né, uma variável var num, que recebe 0. Nos vídeos anteriores, a gente viu no playcode.io, por exemplo, que a gente criou a variável sem inicializar ela, então a gente só criou, na verdade, o número, né, e depois o ponto e vírgula, mas aqui a gente está atribuindo já um valor 0, isso é uma boa prática, tá certo? Para que a gente inicialize a variável. E aí a gente vê a estrutura do for. Na estrutura do for, a gente tem, na primeira parte, a criação da variável de controle i, que é inicializada com 1. Depois, a condição de parada da estrutura de repetição, né? No caso, a gente tem que entrar com 10 números, então a gente vai de i até quando i for menor do que 11. Isso aqui também poderia ser, né, i menor ou igual a 10. Isso também é equivalente, tá certo? E depois a incrementação, onde a gente faz o incremento de 1 em 1, tá certo? Dentro do bloco de repetição, né, que é feito e definido através dessa criação de chaves aqui, da linha 4 até a linha 7, a gente pega o num e recebe um parse int do prompt, onde a gente faz a entrada do dado, tá certo? Daquele número. E a gente faz um console.log, que é a impressão desse valor número, né, que a gente leu, e depois num dividido por 2, que é a sua metade, tá certo? Vamos executar esse código aqui para a gente ver. Então executa run, vai digitar o primeiro número aí, 1, depois 2, depois 3. Estou indo na sequência para a gente também entender as repetições, né, acontecendo. E ao final da entrada de 10, a estrutura de repetição é finalizada por causa da sua condição, e no console.log é impresso os números divididos por 2. Então, 1, que foi o primeiro número que a gente deu, metade é 0,5, tá certo? Vejam que essa estrutura que é impressa no log, essa frase que é impressa no log, é correspondente a essa frase aqui, que é uma junção de strings fixas com valores que estão sendo calculados aqui, no caso, dinamicamente, essa divisão por 2, e o número que é recuperado do prompt, certo? E assim sucessivamente, né? Até os números, beleza? Resolvendo o exercício, entrar com 10 números e imprimir o quadrado de cada número. Veja que esse exercício é bem parecido com o exercício anterior. No caso, em vez de fazer a divisão do número por 2, né, que é a metade, a gente vai fazer o quadrado de cada número que é entrado a cada repetição. Então, na linha 3, a gente tem a definição da variável num, que é inicializada com 0. Na linha 4, a gente tem a definição da estrutura for, onde a gente faz a inicialização da variável de controle i com 1. Define a parada da repetição, né, com i sendo menor ou igual a 10. Aqui nesse caso eu vou fazer diferente, eu vou botar menor do que 11, tá certo? Que também é equivalente a menor ou igual a 10. E aqui uma incrementação, vou fazer a incrementação também usando uma outra forma, né, o i++, para a gente incrementar em 1 esse i a cada repetição, tá certo? Aqui no final da linha 4 a gente tem a abertura do bloco de repetição com as chaves. Na linha 5 a gente recebe o valor de i1 através de um prompt, tá certo? Que vai ser digitado. E na linha 6 a gente faz um console.log do quadrado do número, e aí usa o método POW, né, POW, do objeto math do JavaScript, para fazer, né, o quadrado do número. Então, quadrado é na base 2, a gente pega o número e faz esse método POW, justamente faz esse quadrado do número, tá certo? E aí aqui no final a gente bota um ponto e vírgula, e na linha 7 finaliza o bloco de repetição. Vamos executar esse código de 1 até 10, executa no run, vamos digitar 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que eu estou executando esse código entrando nos números sequenciais só para a gente também verificar o processo de repetição, mas eu poderia entrar com números aleatórios, né? Por exemplo, começar com 3, depois com 4, depois vir para um 20, tá certo? Eu posso mostrar esse exemplo, né, mais na frente. Então veja que eu digitei do número 1 até o número 10 e a gente imprimiu o quadrado desses números, né, no console. Resolvendo o exercício, entrar com 20 números e imprimir a soma desses números. Bom, pessoal, segundo o enunciado da questão, a gente vai entrar com 20 números, né, a partir do uso do prompt, como a gente já está vendo aqui na linha 6, tá certo? Dentro de uma estrutura de repetição fixa, né, de 20. Então, a gente cria aqui na estrutura de repetição a variável de inicialização i, iniciando em 1, e o controle final da repetição, né, quando o i for menor ou igual a 20 e um incremento, né, de 1 em 1, tá certo? Mas antes disso, a gente percebe que, diferente dos exercícios anteriores, a gente não vai fazer, né, um processamento para cada número desse aqui dentro e já fazer uma impressão, como a gente fez, por exemplo, do quadrado, a impressão de cada quadrado de número que entrasse ou a metade desse número. A gente está fazendo agora a necessidade de somar esses números. Então, para isso, a gente criou aqui antes na linha 4 uma variável soma fora da estrutura de repetição, que dentro dessa estrutura, né, aqui na linha 7, vai receber o valor da soma, mais a soma atual, né, que está sendo acumulada, mais o número que está sendo digitado. Então, por exemplo, se a gente tiver duas, né, se a gente tivesse aqui, em vez de 20 entradas de número, tivesse o 2, a gente teria, né, duas estruturas, né, duas repetições acontecendo. Então, o i iniciaria em 1, né, aí a gente incrementaria a soma, por exemplo, digitaria o número 2, soma iniciando com 0, 2 mais 0, né, o número que eu digitei mais o 0, a soma é 2. Vai para a segunda repetição, digito novamente outro 2, a soma já é 2, então soma 2 mais 2 é 4, finaliza a repetição e aí imprime fora a soma. Veja que a soma está sendo impressa do lado de fora da estrutura de repetição, tá certo? Vamos fazer esse teste aqui com 20 números, vou entrar todos os números de entrada como 1 para a gente ver que a soma vai dar 20. Então vou executar aqui e vou entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá certo? Ao final da repetição, controlada aqui pelo controle, né, pela condição de controle, a gente tem a soma sendo 20. É óbvio que eu usei o valor 1 para facilitar também a verificação do resultado final do nosso código, tá certo? Resolvendo o exercício, entrar com 12 números e imprimir a média desses números. Bom, esse exercício tem a mesma lógica do exercício anterior da soma dos números, né? Então, a gente tem aqui na linha 3 uma variável num, inicializando com 0. Na linha 4, uma variável soma, inicializando com 0. Essa variável soma vai ser usada para acumular o valor, né, da soma dos números que são digitados no prompt durante a repetição, no caso aqui uma repetição fixa de 12 números, tá certo? E depois na linha 5 a gente tem a própria estrutura de repetição, inicializando aqui a variável de controle i, definindo a condição de parada, né, quando o i for menor ou igual a 12, e definindo o incremento de 1. Né? Na linha 6 a gente faz a leitura desses números, na linha 7 a gente acumula os valores da soma a cada repetição, e aí na linha 9 é que a gente faz aí sim a média desses números. E como é que a média é feita, pessoal? A média é feita com a soma dos números, que a gente já vem fazendo, dividido pelo número, pela quantidade de números que foi entrada, no caso 12, então a gente deixa fixo aqui o valor 12. Então a média é o valor da soma dos 12 números dividido pelo número 12, tá certo? Então vamos executar aqui o código. Vou testar tudo com 1 primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a média é 1 porque eu entrei todos com o número 1, tá certo? Mas eu poderia também botar números aleatórios, por exemplo,
2, 3, 6, 12, 4, 78, 34, 33, 2 novamente, 1, 2 novamente, 3. E a média seria 15, porque a gente somou todos esses números e dividiu por 12. Resolvendo o exercício, entrar com dois números e imprimir todos os números no intervalo fechado do menor para o maior. Por exemplo, se eu digitar o número 2 e o número 10, tá certo? Eu vou ter que imprimir de 2 até 10 no intervalo fechado, ou seja, numa incrementação de 1, né? O número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá certo? E a gente pode também digitar um número maior antes, por exemplo, digito primeiro o número 10, depois o número 5. E aí eu vou ter que imprimir do menor para o maior. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá certo? Então, primeiramente, na linha 4, a gente lê, né, cria uma variável no 1, que é o primeiro número a ser digitado, e a gente usa o parseInt e o prompt para digitar o primeiro número, né, que a gente vai desses dois números para a gente poder fazer um intervalo, tá certo? Depois, na linha 5, a gente cria a variável num2, que também recebe um parseInt e um prompt a partir do valor do prompt que vai ser digitado, que é o segundo número. Na linha 7, a gente vai ter que, né, criar aí uma forma de identificar quem é o maior e quem é o menor, tá certo? Para a gente poder usar esses valores lá na estrutura do for. Então, veja que na linha 8 a gente cria uma outra variável chamada menor num e utiliza ali o objeto math, né, .min, para verificar quem é o menor entre o número 1 e o número 2. Então, quem for o menor vai ser armazenado ali na variável menor num, tá certo? E no 9, na linha 9, a gente cria uma variável maior num, que também usa o objeto math, mas agora usou a função maths para ver quem é o maior valor de dois números, tá certo? E o maior valor vai ser armazenado nesse maior num. A partir disso, pessoal, a gente pode criar nossa estrutura de repetição, que apesar de no enunciado não ter um valor fixo, ele fala que é o intervalo entre dois números, tá certo? A gente só precisa saber quem é o maior ou o menor para poder utilizar isso nas estruturas de controle, né, na inicialização da variável de controle e na condição. Então veja que no for eu inicializo a minha variável de controle com o menor número, tá certo? Já que eu quero imprimir do menor para o maior. Faço na minha condição de parada quando o i for menor ou igual ao maior número, tá certo? Porque a minha condição de parada vai ser até o maior número, e incremento de 1 em 1 para ter um intervalo fechado. E aí, dentro da estrutura de repetição aqui na linha 3, eu só faço o console.log, né, da variável de controle i para a gente ver isso acontecendo. Então, vamos executar aqui. Primeiro, eu vou digitar o valor 2, depois o valor 10, e a gente vai ter impresso de 2 até o valor 10. E eu posso também fazer digitando um número maior antes, por exemplo, 6, e depois o número aqui 4, por exemplo, e a gente vai ter 4, 5 e 6, certo? Vejam que a gente usou também a estrutura de repetição for. No caso aqui, o enunciado ele não diz diretamente qual é o intervalo fixo que vai ser repetido, mas ele fala que é um intervalo entre dois números, e a gente usou aqui, né, tanto a estrutura de repetição como o objeto math para poder nos ajudar a resolver essa questão. Considerações finais. Bom, nesse vídeo, pessoal, a gente fez o uso da estrutura de controle de fluxo de código, mais especificamente estruturas de repetição, o for, né, onde a gente geralmente usa essa estrutura para quando a gente tem repetições com valores fixos, tá certo? A gente resolveu questões, né, com essas estruturas de repetição, tá certo? Fez o uso de um aplicativo Android, né, e dispositivo móvel. A gente falou dos pontos fortes e dos pontos fracos, né, as vantagens e desvantagens desse aplicativo. A gente viu que uma das desvantagens por ele ser um aplicativo, né, gratuito, né, ter propaganda, né, em alguns momentos, tá certo? Mas a ideia do uso desse aplicativo é a gente poder usar, né, um aplicativo que só precise de internet no momento da instalação e que o aluno possa praticar pequenos códigos, né, e fixar o conteúdo, né, desses conceitos da programação imperativa, né, praticando, né, em algum aparelho, né, principalmente o aparelho de dispositivo móvel, quando o aluno não tem acesso a um desktop em sua casa, certo?